Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Ele nos concede, nos reveste do seu poder, da sua autoridade, nos compartilha para pisar em serpentes e escorpiões. Ele disse, andai na luz do dia. Não tem o dia 12 horas, andai no dia, na luz, antes que venha a noite. Porque aquele que anda à noite, ele acaba tropeçando. E ele disse, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras. Aquele que persevera segundo a luz, ele anda clareando seus caminhos e jamais tropeça. Ele anda na verdade, não na mentira. Ele anuncia aquilo que o próprio Espírito Santo lhe coloca em seus lábios. E não aquilo que muitos seguem segundo a mentira, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Deus, através da revelação, quem o revela é Cristo Jesus, nos ensina. Ai daqueles que dizem algo que eu não mandei dizer. E ai também daqueles que não der liberdade para o Espírito e anunciar aquilo que ele diz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitos são aqueles que falam em seu nome, mas dizem aquilo que é vontade própria. E a vontade própria não pode produzir aquilo que é do alto. Vontade meramente humana não se cumpre. Já aqueles que operam segundo o seu espírito, não é meramente palavras vazias, são palavras liberadas e que há um mover sobrenatural, porque, como ele nos diz, tudo pode ao que crê. E assim como Jesus dizia, eu não falo de mim mesmo, falo aquilo que o Pai me revela, aquilo que a doutrina não é minha, é do Pai. Ele cumpriu a vontade do Pai. Assim nós somos cumpridores daquilo que o Espírito Santo nos direciona. Nós não falamos do que nos é próprio. Nós somos meramente um barro do pó, nós viemos, para o pó voltaremos, mas estamos aqui como um instrumento, a morada do Espírito Santo, santificando, purificando, andando em justiça, em equidade, para que ele cumpra em nós o seu propósito, a sua vontade. Não fazemos para serem vistos por homens e nem para nós mesmos. Fazemos aquilo que ele nos alcança. Ele nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e nos capacitou os dons espirituais para utilizarmos segundo o amor opera em nós, e para usar segundo a justiça do alto, não segundo aquilo que é próprio. Nós não aprendemos de homens, nós aprendemos do Espírito Santo. O Espírito nos ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, aos oprimidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão fartos. A riqueza da qual nós almejamos é a riqueza do alto, onde a traça e a ferrugem não consomem. A própria sabedoria que nos concede
dia após dia andarmos na luz, né? Aquele que anda na luz, ele não tropeça, ele é candeia para seus caminhos e ainda é luz para uma nação, né? Para que possam enxergar aqueles que estão mergulhados nas trevas, aqueles que estão segundo as doutrinas de demônios, aqueles que estão segundo uma sabedoria da qual não é possível de os salvar, né? E sua alma está rumo à destruição. Para isso que nós temos que anunciar a verdade, porque a verdade gera a unção, a sabedoria para despedaçar todo o jugo pesado, né? Todo o jugo do opressor que oprime o povo. Jesus é aquele que nos ensina, né? Porque muitos são os que oprimem o povo, muitos são os que estão com interesse próprio, doutrinas meramente humanas, tradições humanas, assim como ele dizia aos judeus, né, que as tradições judaicas afastavam da verdade, né, eram somente purificações, como lavar de mãos, assim como as festas de luas novas, que ele mesmo dizia: eu estou a ponto de vomitar nessas vossas festas, os vossos sacrifícios, porque não é muito melhor do que sacrificar é obedecer tudo o que ele queria daquele povo, assim como quer do povo atual, é o arrependimento, é um coração contrito e arrependido do qual ele não despreza e faz morada, e o seu Espírito nos adverte dia após dia, segundo os caminhos do qual nós devemos seguir. O Evangelho, que é o ensino, que é a luz, os mandamentos é a lâmpada, né? E o Evangelho é a luz que acende a lâmpada. Através do Evangelho há a revelação, né, e há o cumprimento dos mandamentos. Todo aquele que persevera segundo o seu Espírito, ele é cumpridor da lei, né? Jamais a fé veio para anular a lei, né? A lei que foi perfeita, mas foi enfraquecida pelo poder do pecado, o poder do pecado e o aguilhão do pecado é a morte, né? A lei mata, o Espírito vivifica. A lei ela veio para que todo homem saiba que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. A lei serve para mostrar a todo mundo que está destituído da glória de Deus. Mas através de Cristo, que foi um único elo da perfeição, que cumpriu a lei em todos os pontos, né? E por isso ele venceu a morte. O anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Ele venceu, né? Porque nele não havia corrupção e não há. Ele é puro e santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que traz a paz para aqueles que o seguem e perseveram. E está escrito também que Deus é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, né? A uns ele retira a paz, né? Ele retira a tranquilidade por conta da própria semeadura, né? Daqueles que usam a maledicência, daqueles que andam segundo a malignidade, né? Tem o ódio no seu coração, tem a inveja, tem o orgulho, né? O eu, a prepotência. Ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes, por conta que Deus ele é na sua imparcialidade, né? Ele criou até mesmo os ímpios para o dia do juízo, assim
está escrito: tudo aqui debaixo da terra sucede tanto a justos e injustos, mas como há um propósito e um tempo determinado para todas as coisas, e ele não julga, ele concedeu ao Filho o julgamento, e ele julgará tanto a vivos como a mortos, e assim ele procede, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Enquanto Jesus estava ali naquele espetáculo no Monte de Sião, no alto daquela cruz, e eles o zombavam, insultavam: desce daí, tu que reconstrói o templo em 3 dias, desce, tu que salvas a humanidade, não salvará a ti mesmo, né? Enquanto eles zombavam e diziam de nada do que lhes sabia, né, Jesus ainda diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque quando nós utilizamos o amor sobre os nossos inimigos, acumulamos brasas sobre as suas cabeças. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, né, porque a ira humana não produz a justiça divina, né? Mas quando ireis e não pequeis, mas quando ele permitiu ser julgado no tribunal dos homens e silenciou, ele confiou na justiça do Pai, e o Pai o justificou. A Bíblia diz que lá do alto ele ria dos zombadores naquele momento, que tiveram a sua recompensa, o seu chilém. Assim como muitos hoje, né, estão tendo o seu galardão. Ele é aquele que galardoa segundo as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E nós perseveramos, né, segundo como ele disse: vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Então andamos em justiça, andamos fazendo o bem, até mesmo pelos adversários. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orais pelos vossos inimigos. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande 2. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe comida para comer. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós perseveramos dia após dia, operando o amor em toda circunstância. A Bíblia diz que ainda que, se for permissão de Deus, ainda que nós sejamos prejudicados em algum ponto, é melhor que sejamos prejudicados do que a prejudicar alguém, né? Porque o Pai é que nos galardoa, nós não esperamos de homens, nós não buscamos honra, glória de homens. Se assim procedemos, nada somos. Jesus mesmo disse, né, se eu busco honra e glória de homens, nada sou. Eles perguntavam: tu és o rei dos judeus? E ele dizia: tu o dizes, né? O Pai o glorificou, né? O Pai disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser, né? Assim como Arão naquele sacerdócio, né, o próprio Deus o exaltou, né? Quando os homens o colocaram ali em dúvida, né, sobre o seu ministério. Assim, nós não buscamos honra, glória de homens, nós buscamos aquele que é o dono da vinha, aquele que nos capacita, né, aquele que nos direciona para toda boa obra. Ele é aquele que nos justifica, né? Cristo Jesus, o ungido de Deus e o Filho do Deus vivo, que é o dono da vinha, que a Bíblia diz que ele é aquele que nos concede os talentos e cobrará de cada um conforme
cada um administrou os seus talentos, né? Ele prestará conta, e assim ele está prestando conta com cada um, como estamos exercendo o direito, né? A justiça, a equidade, os dons que são irrevogáveis e devem ser operados segundo o amor, né? E ele não se permite zombar, nada passa desapercebido. Lá do alto ele contempla tudo o que faz. A Bíblia diz que tudo que sai da nossa boca, até mesmo um ponto, uma vírgula, nós iremos prestar conta com ele, né? Porque nada passa desapercebido. E em mais um dia na perseverança, vigilantes, orando sem cessar, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, dias de trevas, dias onde muitos dormem, né? Ao invés de andar na luz do dia, preferem ficar mergulhados nas trevas, com a mente cauterizada, corrompida. E Deus, assim como o Filho do Homem que governa, deixa com que suas mentes venham imaginar, né, e crer, acredita em suas próprias mentiras, mas estão rumos à destruição, rumos à falência, né? Já aqueles que perseveram segundo as boas atitudes, a benevolência e a fé que caminham juntas, grande recompensa receberão. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.